Sextou, não é? Sextou! Hoje é sexta-feira, meu papai do céu. Olha aí, atenção, hein? Vamos chamar agora, eu quero que você preste atenção, uma denúncia exclusiva. Ana Maria de Araújo, de 46 anos, chamou a nossa equipe para denunciar que sofreu uma exposição durante uma ultrassonografia no hospital São Vicente de Paula. Ela disse que durante o exame, várias pessoas entraram na sala enquanto ela estava sem roupa. Eita! Vamos ver agora, põe na tela. Uma paciente revoltada denuncia falta de respeito durante atendimento no hospital. Me senti, abusada. Abusada, para mim foi um abuso que eu tive dentro de uma sala do médico. Dona Ana Maria de Araújo, de 46 anos, teve que retirar 2 mamas em consequência de um câncer. De 6 em 6 meses, ela faz exames para saber se a doença voltou ou não. Felizmente, ela está curada. Mas no último exame de rotina realizado no dia 8 deste mês de janeiro, Dona Ana Maria ficou abalada. Durante uma ultrassonografia, ela disse que teve a privacidade violada. Fui fazer um exame, a médica me chamou. A médica me chamou lá na sala, fui. Assim que eu entrei na sala, que ela mandou tirar a roupa. Quando eu tirei a roupa, já apareceu uma pessoa, abriu a porta e ficou olhando, e fechou a porta. Nisso aí tudo bem. Quando foi na segunda vez que ela mandou eu me deitar na cama para fazer um exame, que estava fazendo um exame, chega outra pessoa, abre a porta de novo. Abriu a porta, eu fiquei tranquila. Quando foi na 4ª vez, eu já me senti abusada já. Eu digo que coisa mais chata, isso é muito chato. A pessoa está fazendo um exame e fica abrindo a porta de hora em hora, sem ter pessoa, só para ver a pessoa pelada lá, somente. Isso é muito chato. Eu disse para ele, eu falei para ele, ele disse assim, é assim mesmo, é porque é público. Eu disse, porque é público e tem que fazer isso, eu vou procurar os meus direitos. Ele fez um ar de riso e saiu da sala. O fato ocorreu no Hospital São Vicente de Paula, em João Pessoa, onde ela foi atendida pela primeira vez. Dona Ana Maria anunciou que vai processar o hospital. Porque para mim isso aqui é um crime. E procurar os meus direitos e vou procurar um advogado sobre isso aqui e explicar para ele isso aqui. Porque que não aconteça o que aconteceu comigo, não aconteça com outras pessoas, entendeu? Vou prestar, porque isso nunca aconteceu isso comigo. E eu vou sim, porque pode acontecer com outras pessoas. E o governo público, ele tem que ver o lado da gente, porque não é porque é um hospital público que pode... Assim, a pessoa está numa sala, só sabendo que o médico está atendendo, tem que estar entrando e saindo, só se for um caso de urgência, aí é outra coisa, aí pode entrar. Olha, atenção, preste atenção que nós temos ainda... A nossa equipe tentou falar com a direção do Hospital São Vicente de Paula, mas infelizmente até o momento não obteve êxito. Não é? Veja bem, há casos em que um paciente ele recebe a visita de alunos da faculdade, mas previamente o paciente é comunicado. Olha, o senhor concorda que alunos, estagiários venham ver seu caso também? Porque assim funciona a medicina, né? Mas, previamente, o paciente ou a paciente é comunicado. Porque, senão, os médicos não teriam como... Agora, tem que ter um consentimento, se for esse caso. Eu estou até acreditando que seja algo assim. E quem entrou é um aluno de medicina. Se não, a coisa é terrível, mais do que já é, né? Porque na medicina é permitido que tenha pessoas acompanhando, são internos da faculdade, né? Agora, a paciente tem que concordar, né? Não, eu permito que venha olhar, eu autorizo. Eu acho que faltou comunicar ela, isso é gravíssimo. Ou em outra hipótese é algo... Não, entenda, Cacau, eu sei, Cacau, entenda. Mas na medicina, em casos... a pessoa é comunicada e autoriza, entendeu? Para que outras pessoas possam fazer uma avaliação. Entenda? Eu não estou defendendo, não. Estou dizendo que existe isso. Senão, como é que os médicos iriam fazer uma residência no hospital, né?
Eu acho que faltou aí, primeiro, comunicar ela. Se é isso que eu estou entendendo. Se não é, é mais grave ainda. Então é mais grave ainda. Porque há casos que o médico diz, olha, tem um grupo de alunos da faculdade tal e eles pedem permissão para acompanhar os exames. Entenda. Eu não estou dizendo que é esse caso, cara. Eu estou dizendo que acontece. Acontece ou não acontece? Tem que acontecer. Como é que os médicos vão poder... Agora, o paciente tem que ser comunicado para autoridade, independente de ser privado, particular, entendeu? Acontece. É como a família doar um cadáver para ele ser manipulado pós-mortem em universidades. Hoje a medicina já avançou tanto que tem cadáveres virtual, né? Praticamente tudo em 3D, em terceira geração e tal. Mas precisa ainda, para você ter uma ideia, os alunos na faculdade aprendem a fazer sutura em língua de boi. Você sabia disso? Língua de boi é o músculo mais para aprender a pontear. Eu acho que esse caso aí, se for essa porta entra, é o hospital que é desorganizado mesmo. Mas que há uma hipótese muito remota de ter sido essa situação. Só que ela deveria ter sido avisada e permitir. Porque há pessoas que querem até uma segunda avaliação, né? Olha, aqui nós temos 5 alunos que estão terminando a faculdade, eles queriam ver o procedimento. O senhor autoriza? Não autoriza, então não entra. Entendeu? Eu acho que está faltando aí. Agora, se for essa outra situação, a advogada falou sobre o caso, né? Pronto. Se você buscar um advogado ou uma advogada para lhe defender nesse caso, o que fazer? Qual é o tipo de crime? Vamos ver. Aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, vamos sim falar desse caso bem delicado que está repercutindo, porque uma paciente foi procurar um serviço público de saúde para fazer um exame de mamografia, mas chegando para fazer o exame, muitas pessoas na sala, vendo ela realizar aquele exame, a paciente se sentiu constrangida e resolveu acionar a justiça, bem como também repercutir esse fato. E a gente vai saber agora os direitos num momento como esse que tem a paciente e se o hospital agiu de maneira correta com relação à exposição na hora de um exame de mamografia. Eu vou conversar agora, tirar todas as minhas dúvidas com a Mariane Fernandes, doutora Mariane, que é advogada. Eu já começo perguntando à doutora Mariana, em casos dessa situação de constrangimento, o que é que a paciente deve fazer? Porque foi um exame bem delicado, que é o exame de mamografia, não é isso? O paciente, ao submeter a um exame, já está exposto a uma situação estressante. Ele não está acostumado com aquele ambiente, não está acostumado com os procedimentos, com as regras do exame. Então, e além disso, num exame onde há necessidade de se despir, esse estresse comum ao exame é ainda mais aumentado. Então, o profissional de saúde e o hospital deve estar, sim, atento à necessidade de preservação da intimidade desse paciente e pedir que todos aquele pessoal que não é essencial à realização do exame não permaneça na sala. A proteção à intimidade do paciente não é uma delicadeza do profissional de saúde, não é uma atenção apenas do hospital, é um dever que deve ser garantido e assegurado a todo paciente. Nesse caso, doutora Mariana, ela chegou a descrever a paciente que chegou até a insinuar lá que estava realmente num fato meio que constrangedor o entra e sai de pessoas na sala, mas foi respondida por um profissional lá da área de que em atendimento público é assim mesmo, tudo tumultuado. O que você tem a dizer com essa fala? Não é comum que aconteça desta forma. O atendimento, seja ele público ou privado, está sim obrigado a preservar a intimidade do paciente, a solicitar a autorização, o consentimento do paciente, caso esteja em um hospital escola, onde há sim a necessidade que outros profissionais de saúde assistam a alguns exames até para fins de educação, mas essa situação deve ser exposta ao paciente previamente e ele autorizar. Hospital e escola, tem que existir isso. Agora, tem que comunicar ao paciente, ó senhor, você vai fazer um exame,
e a gente pede sua autorização para que outros alunos presenciem o exame a título de didático. Aí a pessoa permite ou não. Mas isso não é algo de... Entenda, eu não estou dizendo esse caso, eu estou dizendo que a presença de outras pessoas, entendeu? Eu quando eu era criança para adolescente, você pode... Dá um close aqui, por favor. Acho que dá para ver que eu tenho aqui um corte aqui, ó. Eu tenho um corte aqui. Isso aqui, minha mãe, quando estava grávida de Vinícius Henriques, aqui, ó, observem aqui, ó. Eu tenho um corte aqui, não é? E minha mãe caiu do bonde sobre a linha do trem. Isso em 1959. E se minha mãe fosse uma pessoa assim, entendeu? Tinha desistido de Vinícius Henrique. Ela passou quase 5 meses comigo deitado, né? Naquela época não tinha a medicina hoje. E quando eu nasci com esse defeito aqui, né? Que é o lábio laporino, né? E minha mãe passou no concurso federal e a gente fez a cirurgia pela patronal GEAP. Eu fiz em Recife. Lá, doutor Perseu de Lemos, que eu não sei nem se ele é vivo, acho que não é mais, ele pediu à minha família para outros médicos acompanhar, porque era muito delicado para fechar isso aqui, entendeu? Porque qual era o problema? É que quando a pessoa vai ficando adulta, isso aqui vai esticando. Pode ver, entendeu? Mas minha mãe autorizou, meu pai autorizou que outros médicos acompanhassem a minha cirurgia. Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Você vê que ainda não ficou nem... Ficou legal, mas não ficou tão, né? Porque é isso que eu estou dizendo, chama-se hospital escola, que não foi talvez o caso aí. Mas existe essa possibilidade, é isso que eu estou dizendo. Existe essa possibilidade de hospital escola, somente de universidade, que eles fazem praticamente para atender a comunidade, não cobram nada, mas com o intuito também, não é? Nesse caso aí, eu estou vendo que houve realmente uma espécie de abuso aí, né? Porque se várias pessoas entraram em tempos diferentes, é estranho. Quando é alunos, eles entram de uma vez só, ficam sentados ou ao lado e fecham a porta. Nem entra mais, nem não sai. É triste isso, né? Mas não é um absurdo também você ver, em alguns casos, a família dizer, olha, vai acontecer um procedimento, o senhor autoriza um grupo da faculdade e tal acompanhar, porque só aprende assim também, né? Vamos ser verdadeiros, né? Em cirurgias presencial que os novos médicos vão entender, ver como é as situações do dia a dia, né? Olha, vamos chamar agora um